Opa. Olá! Olá! Boa tarde, agora a gente está ao vivo, direto aqui da Fecondale, Gabriela. Boa tarde a todos. E primeiro a gente queria se apresentar, né? Gabriela, fala da tua parte aí. Sou Gabriela, Maria Gabriela, na verdade, estou aqui na equipe desde 2008, faz um tempinho. Estou. Sim. 15 anos, debutando. Boa. Gabriela é nossa coordenadora e quem nos ajuda, a equipe toda, a lidar com o que a gente vai falar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Jean-Louis Maiar, sou ginecologista de base, fiz já obstetrícia na minha vida, agora trabalho mais com cirurgia laparoscópica, esteroscópica e, sobretudo, reprodução humana. Começamos aqui a Fecondale ainda, que era com outro nome, chamava Ilha Fértil, em 2006, Ana Lúcia, Ricardo e eu, e a partir de 2011 conseguimos contratar uma aquisição de peso, foi o Marcelo Ferreira, e fundamos então a Fecondale aqui no Baiaçu. E então, como eu estava dizendo, a Gabriela, ela é a nossa vigamestra, a nossa orientadora numa faceta que a gente tem sempre na nossa rotina diária, que é ajudar esses casais que apresentam uma dificuldade para engravidar, do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista emocional. Eu costumo dizer sempre aos casais que o nosso instinto como um animal vivo, ele inicialmente é o da vida, quando nos cortam o cordão umbilical e a gente, a partir daí, precisa se virar para respirar e ter oxigênio. Então, esse é o nosso primeiro instinto, o da vida, da sobrevivência. O segundo instinto é o da reprodução. E o terceiro instinto é de saber finalizar a existência. E todos nós nascemos com isso. A gente sabe que a gente vai viver, a gente sabe que a gente vai reproduzir e a gente sabe que vai morrer. Não reproduzir por opção é uma situação, não reproduzir porque não consegue é outra. E isso sempre vai impactar do ponto de vista individual. Aquele indivíduo com o seu parceiro pode ter um peso maior ou menor, mas enfim, sempre é um impacto a gente imaginar que não vai conseguir fazer algo que estava meio que inerente, né? E acho que é importante que a gente saiba que ninguém é infértil sozinho. Ninguém é infértil sozinho, cara. As pessoas são inférteis em casais. Sejam casais femininos, sejam casais héteros, sejam casais masculinos. Mas, de qualquer maneira, sim, eles vão ter alguma dificuldade maior ou menor para gestar. E isso traz, às vezes, sensações de impotência, sensação de que o indivíduo foi punido por alguma coisa, enfim, várias situações emocionais que colaboram para, muitas vezes, até facilitar o processo. Então, isso que a gente vai abordar, vou deixar que a Gabriela, que tem um conhecimento muito mais aprofundado que o meu nisso, fazer uma introdução para as pessoas entenderem o que a gente vai abordar. Ela vai também falar agora os meses todos têm cores, né? Eu acho que uma hora vai faltar cor, porque o mês vai ter suficiente, mas enfim, Setembro Amarelo, ela vai abordar isso. E a gente vai falar disso, como é que a gente tenta ajudar esses casais que se deparam com essa dificuldade. Não é pouca gente, depois nós vamos falar do índice de infertilidade nos humanos, jovens, enfim, em fase reprodutiva. Mas, sobretudo, qualquer abordagem que a gente faz, enfim, na figura da Gabriela, o que ela faz aqui em relação a esses casais que vêm aqui para Fecondale. Sabe, Jean, tão interessante te ouvir, porque muitas vezes as pacientes vêm aqui, seja numa primeira consulta, e não têm ideia que vocês têm esse olhar, né, de que não é fácil estar aqui. Talvez a fantasia de muitas pessoas é que encontrem um médico que vai pensar ali no diagnóstico, no que é possível ser feito, que vai apresentar estatísticas, mas talvez até para suas pacientes é muito interessante ver que você tem esse olhar, né, que são pessoas que chegam aqui muitas vezes fragilizadas, muitas vezes muito assustadas,
com medo, né, do que tem por vir, seja medo de passar por um procedimento ou de não conseguir alcançar o seu objetivo. Então, acho que eu vi dos médicos que eles estão assim atentos ao peso, à dificuldade que é estar aqui, é muito positivo. Porque, como tu disseste, né, chegam aqui muito impotentes e vocês passam a fazer parte de um time. Quem está engravidando espontâneo, sem ajuda médica, está lá tentando engravidar da maneira mais privada possível, na maioria das vezes, né, lá num ato lá de carinho amoroso na sua casa. E aí chegam aqui e precisam expor toda a sua intimidade na frente de uma equipe, né, na figura, né, principal do médico. Então, tudo isso acaba sendo muito mobilizador. E te ouvindo a respeito, né, dessas coisas que na vida a gente sabe que a gente vai passar. Acho que a infertilidade, ela vem e cai como um raio na cabeça da gente, lá na casa da gente, porque é um evento extraordinário, inesperado, a não ser óbvio, né, por causas muito particulares da história de alguém, mas é uma quebra ali engravidar, procriar é um rito de passagem. E ninguém espera, né, que vai se deparar com acontecimentos aí no meio desse caminho. E uma expressão que eu gosto de usar é que ninguém vai ficar nesse lugar para sempre. É transitório, mas é muito intenso e pode sim gerar impactos muito profundos, seja na sexualidade, na conjugalidade, na visão de corpo saudável, na sua autoestima, nas finanças, no convívio social, a gente vai abordando aqui devagarinho um pouco de tudo isso. E como o Jean bem disse, Setembro Amarelo é muito mais conhecido por ser um mês assim, onde todo mundo fica atento, né, à prevenção do suicídio, mas é também um mês para a gente poder falar a respeito de como cuidar das emoções, da importância, né, de dar espaço para olhar para aquilo que a gente sente. Tem oficialmente Janeiro Branco, que é o mais conhecido, né, como um mês para pensar na saúde mental e emocional. Acho que depois da pandemia ficou mais evidente do que nunca, né, dos impactos aí de ansiedade, de estresse na vida das pessoas. Então, como eu comentei, né, estou na equipe desde 2008. Muitas vezes a função do psicólogo não é tão bem compreendida porque não é um tratamento assim, de acompanhamento de longa data como acontece em psicoterapia em consultório privado, mas é uma atuação, assim, às vezes muito focal, muito cirúrgica em algo que é da formação do psicólogo, não é da do médico. Às vezes tem alguma questão muito importante acontecendo na história de um casal que é em um momento de uma conversa, às vezes de uma hora no consultório comigo, que a gente consegue captar algo muito importante. E aí a função é, talvez, anestesiar um pouco do peso do que está acontecendo, de entender algum detalhe importante que possa, assim, ajudar o casal a enfrentar tudo que eles estão vivendo enquanto estão aqui pela clínica. Acho que para a gente começar a conversa, eu queria dizer assim, mais ou menos isso, sabe? É verdade. E eu gosto de falar para os casais assim que nem todo mundo vai engravidar. Nem todo mundo. A gente não pode dizer que 100% das pessoas que vêm aqui vão engravidar. A grande maioria engravida. Daria isso, talvez 85% dos casais inférteis vão acabar engravidando, seja por técnicas mais simples, seja por técnicas mais complexas. Mas o que é importante é que eles resolvam isso neste momento e que, bom, não deu, e não ter filhos ou não montar um lar com filhos, seja de qualquer maneira, seja parindo, seja adotando, seja, enfim, a meu ver, não é um problema que possa acarretar infelicidade para aquele casal. E baseado até no comentário que veio agora, que a pressão das pessoas de fora, a família e tal, eu costumo dizer assim que às vezes pais cobrando, né, pai, sogro, enfim, cobrando aquele casal para engravidar, eu falo para eles que eles não devem considerar isso como uma coisa que atrapalhe. Isso é um processo instintivo de espécie animal. Por que a gente quer que as pessoas reproduzam, né? Porque qual a ideia de um ser humano ter um filho e um neto? É uma só. É que esse indivíduo, quando ele chega na velhice, ele chega no fim da sua existência, no fim da vida, ele sabe que quando ele for fechar os olhos, esticar as pernas, a vida dele não terminou ali.
ele vai ter histórias contadas daqui 100, 150, 200 anos, de pessoas que nem conheceram ele. Claro, vocês podem dizer, tá, mas isso não precisa engravidar e parir para isso. Não, não precisa. Mas eu acho que essa relação com criança, com bebê, etc., é o que nos dá a longevidade. Então, por que hoje tem mais pressão nesses casais? Porque houve uma inversão básica social, onde antigamente se engravidava muito cedo, se virava avô e avó muito cedo e a vida durava menos. Hoje a vida dura muito mais, o início da parentalidade começa mais tardio, isso faz com que a fertilidade humana caia, tanto de homens quanto de mulheres. Então, o ovário é o mesmo de 300 anos atrás, a duração dele é a mesma. A natureza é soberana, né? Há 300 anos elas viviam 45, 40, 50 anos, eram as anciãs da aldeia, né, da cidade. Hoje as mulheres aos 80 anos são ainda jovens, são capazes, enfim, ativas. Só que o ovário não entendeu essa evolução. Então, há uma necessidade de se colocar isso para essas mulheres modernas, que têm tanta coisa antes para fazer antes de engravidar. Elas têm que estudar, se lançar no mercado de trabalho. Algumas vezes isso atrapalha elas poderem ter um parceiro, né? E aí faz com que, bom, quando elas se deparam com esse momento em que a idade andou, elas nem se deram conta, e a fertilidade caiu, aí acaba começando a ter muita cobrança para esse pessoal. A gente ouve muito aqui as pacientes, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz lá atrás? Eu falo, isso é que nem leite que derrama, né? Por que eu não cuidei do leite? Já derramou, agora eu vou ter que secar, limpar, e o processo é daqui para frente. E essas transformações, assim, que tu estás comentando, são interessantes, né? Porque parece que a gente tem que fazer uma conta, né? É o tempo do desejo, é o tempo do corpo, é o tempo que o casal está preparado lá, que está tudo certo, né? Quase uma conjunção astral, aí um alinhamento para que encontrem o momento ideal, né? E o que é o momento ideal, né? É muito difícil, assim, de a gente entender qual é, e pensando no que tu dizes, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, talvez o melhor momento, é quando a paciente conseguiu chegar aqui, né? Lá para trás não tem mais o que a gente fazer para mudar. Mas ainda pensando nessa pergunta, que eu acho que é da pano para manga, como se diz, né? Da pressão social, tem a pressão muitas vezes dos amigos, dos colegas de trabalho. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Casais que estão namorando. Quando é que vão casar? Casou? Quando é que vão engravidar? Você já tem o primeiro, quando é que vem o próximo? E assim vai. Então, é uma cobrança, né? A gente tá aí o tempo inteiro tentando correr atrás de cumprir expectativas, sejam as nossas, sejam as dos pais, né? Enfim. E até interessante o que tu dizes, por mais que a gente saiba que são coisas assim, racionalmente a gente sabe, mas afetivamente é muito difícil de lidar. Então, às vezes, estão todas as amigas lá, né, tendo bebê, grávidas, chá de bebê, aniversário de criança. Infelizmente, quem está enfrentando um tratamento para engravidar se resguarda de seguir frequentando esses lugares, porque dói muito. Ontem mesmo eu ainda ouvi de uma paciente que sofreu uma perda que disse: eu não estou conseguindo conviver com amigas que têm filho, porque olhar para aquelas crianças parece assim que cutuca no meu vazio. Ou seja, racionalmente a gente sabe, né? Mas afetivamente dói. Eu acho que tem pessoas que passam pelo tratamento de um jeito muito leve, de um jeito muito tranquilo. E outras pessoas vão ficar muito impactadas e talvez vai ser uma das vivências mais difíceis da sua vida. Porque tem a ver com a história pessoal de cada pessoa, com os recursos emocionais de cada pessoa para lidar com as suas dificuldades, com os seus desafios. Diz respeito também à qualidade do relacionamento conjugal, né? Tem tanta gente que às vezes chega aqui, né, Jean, às vezes com um relacionamento super fragilizado, abalado, e outros casais que a gente vê, assim, segurando firme ali na mão, né, que eu acho que é um sinal, assim, que nos mostra ali, que estão juntos nessa, né, então... Os casais que mais têm uma passagem tranquila por esse processo são aqueles que não buscam responsável pela infertilidade. Eles aceitam, somos inférteis. Independente se for fator masculino, se for fator feminino, se for um fator misto dos dois. Eles entendem. Esses são aqueles que passam por isso aceitando tranquilamente. Não, a gente, sabe,
a gente é infértil, e às vezes digo, é que vocês se uniram e a união de vocês deu dificuldade para engravidar. Talvez se vocês tivessem feito outros pares, já teriam filhos. A gente às vezes vê os casais inférteis, que o relacionamento acaba não seguindo por vários motivos, e às vezes a infertilidade também é um motivo que acelera isso, e que depois engravidam fácil, assim, cada um no seu lado. Então, as questões que vêm para a gente disso, eu costumo sempre gerenciar da seguinte maneira: ó, a gente tem que avaliar o que pode ser feito, qual que é o caminho, quanto tempo, dinheiro, expectativa isso vai custar para vocês, e vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que encerrar. Eu gosto de comparar os casais a nossa vida a um livro, e o livro ele tem capítulos: capítulo de nascer, desenvolver-se profissionalmente, capítulo de reproduzir, e o capítulo de viver para esperar o fim do livro. E esse capítulo ele não pode ficar aberto para sempre, não. O casal não pode parar de viver, parar e ficar, sabe, vegetando em cima disso. Acho que tem que ter um limite. A gente vai até tal, e se der, Deus; se não der, vamos procurar outra solução, vamos fazer outro caminho, vamos montar o nosso lar, a nossa casa, a nossa vivência de outra maneira. Senão, isso que a Gabriela falou, né? A pessoa não consegue mais sair com amigos, com filhos, porque se frustra. O que eu vou dizer? Eu acho que nem todo mundo que vem para cá nesse formato aqui humano vai reproduzir. Infelizmente, essa é uma notícia muito dura de se dar, mas é muito verdadeiro poder falar, né, desse jeito com os pacientes, porque senão fica assim um custo sem fim. Não é só um custo financeiro, qual é o preço para ter um filho, né? Vai passar por cima do que, né? Para algumas pessoas faz total sentido, por exemplo, abrir mão do seu óvulo e aceitar um óvulo doado. Para outras pessoas não faz sentido nenhum. Sim. Mas para ter um filho, lança mão dessa possibilidade. Às vezes a pessoa nem quer ter filho daquele jeito, então no meio do caminho são necessárias assim reflexões que talvez a pessoa Sim. nunca imaginou, né, que teria que ter. E quando tu falas de ficar muito sozinho, eu escuto muito das pessoas assim que, embora tenham muitos amigos ou tenham uma família muito amorosa, pessoas empáticas ao seu redor, mas o sentimento, né, de quem tem uma causa de infertilidade, quem não consegue engravidar, ele é único, e muitas vezes quem está perto não consegue acolher, seja a mulher, o homem, o casal. E depois de tanto escutar essa frase, eu criei um grupo aqui na clínica, o Vamos Tentar Juntas, que é um grupo que já é muito engraçado, não tem como não lembrar da data do lançamento dele, que foi na semana do lockdown, na semana da pandemia. Ele acabou sendo muito proveitoso na época que a gente não podia circular por aí, então, ao invés de as pessoas se encontrarem fisicamente, criamos uma bela rede de apoio virtual, e ela se mantém até hoje. E é muito bonito de ver que até pessoas que já têm bebês dão as caras lá no grupo para dar um oi, para dar força para quem está na jornada, sabe? Para mostrar: olha, eu já consegui, mas eu sei o que tu está vivendo, não é fácil mesmo, tô aqui se tu quiseres ajuda para pensar em algo. Então, é uma rede assim muito poderosa para abraçar, assim, acalentar as pessoas nessa sua jornada, sabe? E esses grupos eu acho que são muito bons, porque é bom que participe o grupo que deu certo e o grupo que não deu certo também, porque são pessoas que trazem a realidade, trazem a verdade, e isso às vezes deixa os casais com os pés mais no chão, né? Eu falo que quando os casais entram pela porta aqui da clínica, eu digo: a gente tem que ter os pés no chão, mas também não pode ser derrotista achando que isso, eu vou já achando que não vai dar certo, que isso vai diminuir o meu peso quando acontecer o negativo. Errado. Quando se entra para um processo desse com uma energia já negativa, é porque vai dar negativo, não vai dar certo. Parece uma proteção para não sofrer, né? Isso não existe. A gente tem que passar por todas as etapas. E o que eu falo para eles assim: mas se tu vieres com essa energia negativa, o teu valor do teu positivo e dar certo também não vai ser tão grande.
Então, acho que tem que entrar achando assim, vai dar certo. Só que vai dar certo em qual o percentual, né? E saber que, bom... Que horas que vai dar certo, né? O que é dar o tempo certo. que vai levar para dar certo. O processo todo de reprodução, quando se chega num laboratório de reprodução assistida, ele parece simples. Vou lá, tiro uns óvulos, tiro lá meia dúzia de óvulos, vou gerar 6 embriões, vou ter uma boa amostra, e com isso eu vou conseguir engravidar, porque se não der no primeiro, transfiro outro, enfim. Se fosse assim, a vida era muito mais simples e boa, né? Mas na realidade, a taxa de gerar embriões em humanos, quando os óvulos são de boa qualidade e abaixo de 65 anos, é 40%. Então, se eu tiver 10 óvulos, e às vezes 10 óvulos não é tão simples de conseguir, eu vou dizer o que, 4 embriões, digamos assim. Pode ser mais ou menos, mas é isso. Então, é um enorme funil, o resultado final bom é um funil, né? Vai ser vamos falar em números, 100 casais que foram jovens, com menos de 35 anos, principalmente o lado feminino, forem fazer uma fertilização in vitro, eu acho que talvez a gente possa ser, num geral, assim, 30 vão ter um bebê no colo. Esse é um número que talvez vocês não encontrem em nenhum site de clínica, as pessoas botam taxa de gravidez. Taxa de gravidez não é bebê no colo. Não é beta positivo, não é bebê, não. Não é bebê no colo. Então é mais um funil, mais um percalço. Deu positivo e tal, puta, tudo certo, vai dar certo. Eu sou o que mais comemora, mas sempre digo, por exemplo, o primeiro obstáculo. Tem mais um outro obstáculo, que é o HCG subir. Mais 2, 3 obstáculos, que é ver o embrião com batimento e passar, como qualquer mulher que engravida espontaneamente, passar as 10, 12 semanas. Então, isso são processos que, quando a gente usa, quando a gente faz de rotina, como a gente faz aqui, nos casos em que esses percalços acontecem, os casais não se frustram tanto, porque eles estavam, como eu vou dizer assim, orientados que isso poderia acontecer. Então, a gente fala muito o que é real para os casais, e tenta sempre acolher, sempre falar, a gente vai se abraçar lá na frente para chorar se deu negativo, ou para chorar se deu positivo, para comemorar, mas não imaginem que é 100%, porque é longe disso. Uma ilusão que talvez as pessoas têm quando estão tendo dificuldade para engravidar espontaneamente, sozinhos, não estou conseguindo, é só eu ir numa clínica de reprodução que vai dar tudo certo. E aí chega aqui, né, e vê que não é tão simples assim. Então, acho que as pessoas sabem ali mais ou menos como chegam. Todo mundo chega aqui já com uma história, né? Com frustrações, com grandes expectativas, mas a gente não sabe, como o Dr. Jean falou, em que momento que tudo isso vai findar, né? Se vai findar aí com um abraço, choro de final feliz, ou se, infelizmente, com frustrações e reflexões a respeito de o que fazer com tudo isso, né? Tem casais que vêm já dentro do grupo, agora elas botaram o nome, que são as tentantes. Eu gosto de tentantes, é bom que está tentando também. Aí elas vêm já, por exemplo, aparelho anticoncepcional, jovem, com a certeza da gravidez do mês seguinte. E aí pode levar 12, 15 ciclos para ter 80, 85% de chance de engravidar espontaneamente. E aí tem algumas, principalmente mais as mulheres, porque elas tomam para si. A mulher tem isso, que assim, a gravidez não está ocorrendo porque eu tenho algum problema. E às vezes não, às vezes o espermograma é horrível, mas elas inicialmente sempre elas se sentem mais culpadas. E elas vêm dizendo que elas não aguentam mais, porque a cada menstruação é uma depressão. Não, é assim, até os maridos comentam, ela começa a menstruar e já começa 2, 3 dias que ela fica... luto, né? Isso, luto, sim. E aí eu tenho que sempre explicar qual é a fecundidade, qual é a taxa de fertilidade que o humano tem, né? E precisa tempo. Mas a minha irmã, minha prima, minha vizinha parou no 2º mês, já estava grávida. Sim, mas tem 20% que acontece isso no mês. Então, assim, tem muita gente que não engravida não.
E pronto. E é quase uma ironia, assim, talvez as mulheres vão se identificar com o que eu vou dizer, né? Nós mulheres ouvimos a vida inteira, né? Deus o livre engravidar na hora errada. Então, lá na adolescência, aquele medo de engravidar, né? E estragar a vida ou de comprometer aí outros planos. E aí, quando a gente quer, né, lança a mão ali, larga os métodos contraceptivos e acha que já vai acontecer, porque sempre cuidou da saúde, sempre fez todos os exames em dia. Então, lidar assim, com essa primeira notícia, o impacto do não, comigo não está sendo tão simples. Ainda mais para aquelas pessoas assim, que são muito realizadoras, que se comprometem e tudo que elas querem, elas conquistam. Essas pessoas acabam sofrendo muito, porque não é culpa, não é falta de querer, às vezes não tem como nem palpar o porquê que tá tão difícil, e o positivo não vem, o bebê não vem, então acaba, muitas mulheres sofrem assim com que raiva, que droga, o que tá acontecendo comigo, por que meu corpo não tá me obedecendo, né? Tem algo estragado, tem algo quebrado, sou inferior a outras mulheres que conseguem engravidar e eu não. E quando o Dr. Jean fala a respeito desse luto da menstruação, acho que um ciclo menstrual, se a gente for olhar, né, menstruou, é o luto, é o bebê que não veio, mas também é o dia 1 de um novo ciclo que está começando. Então tem até lá no período fértil, né, para ter expectativa, para ter esperança, cuida da alimentação, namora, nem sempre com vontade, né, mas ali com o objetivo de procriar. Então acaba até desvinculando o prazer sexual de procriação, acaba sendo assim muito desgastante para os casais também ter que ter relação em dias específicos. Aí passa ali, né, os próximos dias ele procurando sintoma no corpo, será que nidou, será que grudou, o que é para fazer, o que não é, aquela expectativa, espera de ver se vai menstruar ou não vai, e às vezes menstrua e aí começa esse ciclo todo de novo. Então isso é muito desgastante. Inclusive, Jean, tem muitas pacientes que dizem que é muito menos pesado fazer uma fertilização in vitro do que ficar em controle ovulatório espontaneamente tentando cuidar de período fértil. Até porque não tem como esquecer. As pessoas dizem, esquece, namora, tira férias. Mas quem está tentando não consegue. Como é que vai esquecer? Não tem como. Não tem como tirar. Não, e eu até entendo que, do ponto de vista, às vezes, de estresse emocional, a fertilização talvez vai tirar muito mais essa coisa de compromisso, tem que ter relação naqueles dias, às vezes ou tá cansado, ou tá, sabe? Eu brinco com os casais quando elas fazem controle ovulatório, para tentar engravidar, eu sempre digo, nós vamos entrar na semana de não brigar. Daí eu falo, mas de tal a tal dia vocês têm que ficar de boa. Depois quiser se matar, se matem e tal. Eles ficam dando risada, mas isso é uma coisa meio parece antinatural. Bom, mas então eu vou lá e faço fertilização e resolvo. Se o resultado da fertilização fosse 2 vezes mais do que é hoje, eu seria um grande defensor dessa ideia. Mas eu sigo sempre tentando defender que os casais engravidem, que eu sempre falo da maneira antiga. É mais barato, é mais eficaz, é mais prazeroso. Às vezes pode ser menos prazeroso se for muito tempo, mas sempre que a gente puder tentar ir pelas vias naturais é melhor. Por causa disso, por causa da nossa taxa de resultado de bebê no colo, que eu digo no mundo inteiro, que não é tão adequada assim, deveria ser melhor, e porque não é um processo que é tão simples. Tem casais que às vezes precisam 2, 3, 4, 5 meses de protocolos diferentes para ter uma boa resposta ovariana. Então isso às vezes não é tão simples, a expectativa é longa, é um processo que também desgasta emocionalmente e financeiramente, que não é barato. Então, assim, tem que despender tempo, tem que despender dinheiro, tem que saber que tem expectativa, e às vezes são coisas que não recuperam. Logística, né? Porque a maioria das pessoas trabalha, às vezes tem que viajar para ficar vindo a clínica 2, 3 vezes por semana, né? Para fazer procedimento. Tem gente que vem de outras cidades e se hospeda por aqui, né? Então não é tão simples assim se submeter a um tratamento. Exatamente. Bom, é por isso que a gente tem a Gabriela aqui conosco para já... inicialmente, a gente sempre faz um ciclo que vai à fertilização, a gente bota à disposição dos casais para conversar com elas. Muitos, hoje agora eu nem ouço mais isso, mas lá no início, a maioria diz assim, não, mas eu não preciso fazer terapia.
Eu sempre dizia, mas não vai fazer terapia, não é terapia que ela faz. Ela vai ter uma avaliação de vocês, ela vai explicar coisas que às vezes eu passo batido. E aí, às vezes, eu vejo ela mostrando o que é um catéter de transferência, essas coisas. Então, não é esse o intuito. Claro, tem alguns casais, alguns pacientes que querem seguir em terapia, conversam com ela e seguem paralelamente lá no consultório dela, ok, mas aqui na clínica a ideia é que ela tenha um apanhado mais profundo dessa parte emocional do casal, até para vir passar para a gente, olha, esse casal aqui tem que ter um cuidado maior nisso, tem que cuidar, porque a gente não tem nem competência técnica para isso, e nem foco, e nem nada, a gente não tem capacidade. Alguma coisa a gente percebe, vê, pergunta, aprofunda, mas coisa mais detalhada é a Gabriela que vai ter. Então, por que tem essa parte de psicólogas e clínicas? Exatamente para isso, para tentar ajudar a equipe toda e o casal, a gente ver quem que vai despender mais, sabe, uma atenção um pouco maior nessa caminhada aí, que muitas vezes não vai dar certo e tem percalços. E assim, né, à medida que os casais se deparam com algum tipo de frustração, com alguma notícia mais desafiadora, naturalmente a gente acaba às vezes ficando irritado, na relação com o médico, irritado com o marido ou com a esposa, e às vezes poder sentar e refletir com a presença de uma pessoa neutra, né, no caso na minha presença, ajuda os casais assim a entender, né, que isso é um mecanismo de defesa, né, que isso está aparecendo porque está difícil, porque está triste, porque está pesado. Então, e uma outra questão eu fico pensando, né, às vezes as pessoas não entendem exatamente qual é a função da psicóloga aqui na clínica, até porque eles contrataram um tratamento médico, não um tratamento psicológico, não vieram aqui abertos para pensar sobre tudo. Eu acho que tem muita gente que também tem medo de pensar justamente que pode dar certo ou não, né? Que podem se deparar com o plano B, com o plano C e não com o plano original de tudo acontecer do jeitinho como eles gostariam. Então, muitas vezes as pessoas têm medo também de conversar comigo, porque vai que eu descubro alguma fantasia, né, deles, e aí fique inviável, ou fique muito mais assustador e muito mais pesado. E na maioria das vezes é justamente o contrário. Às vezes tem casais que me dizem, eu não tinha ideia que ele pensava isso ou que ela pensava isso. Quantas vezes assim isso acontece, né? Eles às vezes não conseguem conversar. Ah, não, se eu falar, eu vou deixar ele triste, ou eu vou deixar ela triste, então eu guardo para mim. Aí o outro olha e pensa, puxa, essa pessoa tá muito esquisita, o que será que tá acontecendo? Será que ele não quer mais fazer tratamento? E aí vira um nó, e às vezes a gente consegue, assim, com pequenas intervenções, em pequenos momentos, poder olhar justamente para isso. Até acho que na chamada da live dizia, né, que a gente falaria aqui a respeito do impacto de esperar o beta positivo ou negativo, mas eu acho que é muito maior do que isso, sabe? Eu acho que poder olhar assim para esse todo, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm trauma de agulha, de centro cirúrgico. Então, quando a gente consegue numa conversa captar, né, a gente consegue fazer até um preparo diferente, especial e personalizado, assim, para ajudar aquela pessoa a enfrentar de uma maneira assim menos traumática a data da internação, se submeter lá a um procedimento, para que ela talvez não se sinta tão exposta. E tudo isso só é possível quando a gente consegue ter momentos para parar e pensar sobre o tratamento como um todo. Como o Gino falou, não dá, às vezes não tem que fazer ultrassom, tem que medir folículo, tem que pensar em qual é a conduta apropriada para aquele caso, naquele momento, e o paciente não... É uma relação diferente. Eu gosto de pensar que eu sou, assim, às vezes um meio do caminho, um elo, né, onde a pessoa pode, assim, falar coisas para mim que talvez ela não se sinta à vontade exatamente de conversar com o médico. Né, um jeito, às vezes, de tenho vergonha, não entendi tal coisa, fiquei com vergonha de perguntar tal coisa para o médico. Então, uma das grandes funções de um psicólogo numa clínica de reprodução assistida é a lançamão de psicoeducação, que é trazer informação assim, de um jeito muito acessível, de um jeito muito certeiro ali, personalizado, né, para aquela pessoa. Então, isso é... E também de exatamente mostrar isso, olha, a gente vai passar por etapa. Porque às vezes a gente explica como é que são a primeiro estimulante, os ovos e tal.
mas a gente fala muito da parte técnica, assim, ó, o que vai acontecer, os folículos vão crescer, o ovário vai ficar pesado. Uhum. E a Gabriela tem mais um approach, sobretudo assim, ó, vai ficar às vezes mais sensível, por causa do estrogênio e tal, depois da punção fica incomodada, tem restrições, que a gente comenta, mas não vai a fundo, porque muitas vezes os pacientes é isso, elas não sentem a vontade de abrir, né, para a gente, e muitas vezes até nem despertam a dúvida, ela que vai às vezes colocar para tentar buscar isso. E como a gente tem uma rotina aqui na fecundária que a gente avalia e tem uma reunião de todo o grupo, né, de toda a equipe, as embriologistas, os médicos, a Gabriela, às vezes as técnicas participam, a gente avalia mais ou menos o andamento e de todos os casos, para ter datas e tal, tem alguns dados, assim, casos e alguns casais pontuais que a gente acaba discutindo isso, acaba estudando em todos, né, os médicos e ela e as embriologistas, para que a gente possa ter às vezes uma visão mais ampla, né, aquela velha história, várias cabeças pensam muito mais do que duas, do que uma, do que várias. Então, isso a gente acaba nos auxiliando, sobretudo, para poder tratar e levar esse casal por um caminho que talvez a gente não pudesse pensar se não tivesse esse auxílio que a Gabriela dá e essa conversa em grupo. E talvez, assim, para tudo ficar o menos pesado possível, né? O mais leve possível, para que essa travessia, né, que é passar por um tratamento ou atravessar a infertilidade, assim, seja mais tranquila possível, né? Para que os pacientes, os casais não se sintam, assim, sozinhos, desamparados. Tem muitos estudos hoje em dia, né, Jean, que dizem que uma das coisas que faz a pessoa ficar em um determinado serviço de reprodução assistida é porque eles se sentem acolhidos, né? Porque eles se sentem amparados, porque tem uma profunda confiança, seja no seu médico, seja no laboratório daquela clínica, né? Seja porque se sentem ali, né, atendidos de diversas maneiras, assim. E tem uma pergunta clássica, né, que eu acho que é feita por praticamente todos os casais, que é como lidar com a ansiedade no meio do tratamento e se a ansiedade atrapalha, né, o desfecho, o resultado de um tratamento. Não sei quanto que tu escutas essa pergunta ou não, mas eu escuto todo dia. É a mesma daquela, não, te acalma, relaxa que vai engravidar. Primeiro que não tem como quem está tenso para isso. Segundo que os estados de estresse emocionais, eles só vão atrapalhar a fertilidade se essas mulheres, por exemplo, as mulheres bloquearem totalmente a ovulação, ou os homens tiverem problemas de ereção ou de ejaculação, alguns fazem até ejaculação retrógrada, enfim, aí isso vai impactar na infertilidade quando nesse ponto. A gente conhece relatos e tem uma base fisiológica bem palpável de mulheres que saem fazer mestrado, doutorado, saem do país um ano, não menstruam, elas ficam sem menstruar, sem usar nada. Elas voltam para o país, semana seguinte estão menstruadas. Então, isso é uma situação de mudança e de estresse que diretamente impacta na fertilidade, porque uma mulher que não ovula não vai engravidar. Um homem que não consegue ejacular não vai engravidar. Agora, da ansiedade, do estresse do dia a dia, não, a gente sabe que não. E a gente tenta minimizar para que só as pessoas fiquem mais tranquilas, assim, consigam passar por isso de uma maneira mais leve, né? Mais não tão pesada. E é bem isso, assim, como que vai, né? Fingir que nada está acontecendo, vir aqui completamente relaxado, vivenciando talvez uma das coisas mais difíceis da sua existência e talvez, assim, no anseio de realizar talvez o seu maior sonho, né, que é ter um filho. Como que vai, né, esperar os intermináveis dias até um beta-HCG sem sentir nada? Eu gosto sempre de dizer, assim, que quanto maior a importância de uma coisa, talvez mais expectativa a gente vai colocar, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas como é que faz? Me diz o que tem que fazer para manejar, né, ou para diminuir aqui a minha ansiedade, a minha angústia, o meu medo. Como que faz, Gabi, para diminuir tudo isso, né? E talvez o que torna tudo isso assim um pouco menos difícil é o que a gente está falando aqui até agora, né? É estar assim em um bom momento
né, conjugal, encontrar uma equipe, um médico com quem se sinta assim, profundamente conectado, né, confie. Então, acho que isso é importante, obviamente, né, hábitos saudáveis, né, tentar fazer coisas assim prazerosas juntos, né, quem tem a oportunidade de cuidar aí das suas emoções, seja fazendo psicoterapia ou lançando mão de outras atividades assim que tragam, né, sensação de bem-estar, muito bem, que bom, mas acho que é uma ilusão a gente dizer que não tem como passar pelo tratamento sem se impactar. Eu costumo falar, eu volto a dizer, as mulheres, por serem elas que vão gerar, gestar, parir, amamentar, elas tomam muito mais para elas a responsabilidade do resultado. Mesmo naqueles casos que a infertilidade é de causa masculina. Mesmo nesse caso, que elas deveriam dizer, não, para mim não tem nada a ver, porque se o meu parceiro tivesse um espermograma normal, eu estava grávida. Mesmo essas, elas tomam para si a responsabilidade. Então eu falo para elas, olha, eu não posso tirar do teu cérebro a informação de que tu ovulaste ontem e tem que esperar 14, 15 dias para ver se deu certo, ou a gente transfere o embrião, esperar 10, 12 dias para fazer o HCG. Não posso. Tem algumas que eu brinco, o ideal seria manter vocês em coma induzido todos esses dias. As que dá o HCG positivo a gente acorda, as que dão negativo a gente segue um pouco. Não tem como. Então, o que eu passo? Olha, procura viver a tua rotina normal e faz de conta que isso não aconteceu dentro do sentido de... Isso que a Gabriela falou, vou dar só importância, o resto da vida parou e eu vou cuidar só disso. Não, a vida segue. Então, elas confundem, às vezes, um momento assim, eu posso ter engravidado, ou porque eu ovulei e namorei naquele dia, eu posso estar grávida porque eu transferi o embrião com gravidez. Então, elas começam a fazer cuidados, querem mudar a rotina como se estivesse grávida. Não, a gravidez, ela vai realmente ser definida mais ou menos um mês depois que deu o HCG positivo. Que aí a gente vai ver embrião, com batimento. Eu digo definida porque vai para frente. Mas vou ficar a vida louca mesmo com o HCG positivo? Não, óbvio que não. Algumas coisas que a gente vai cuidar. Mas até este momento do HCG depois dar positivo, quanto mais normal for a rotina daquele casal, mais resultado dá, mais rápido passa o tempo e mais fácil de aguentar, senão enlouquece. E assim, na ânsia, né, de que dê tudo certo, muitas pessoas, né, mudam radicalmente, por exemplo, seu estilo de vida, de alimentação. Aí parece assim que dá até um terror. Ai, meu Deus, tomei café, não era para tomar café, comeu açúcar, não era para comer, peguei peso, não era para pegar. Tudo assim, parece assim que vai... uma catástrofe, né? Vai que eu fiz algo aqui que deu tudo errado. Porque acho que vivenciar o tratamento é aquela sensação de não consigo controlar nada, né? Então, o que é possível controlar, eu vou tentar controlar. Eu acho que algumas pessoas acabam, assim, tentando controlar demais e não fica equilibrado, né? Eu acho que tem que buscar um equilíbrio do que faz sentido. Quanto que faz sentido cuidar da alimentação, abrir mão de, sei lá, uma tacinha de vinho, se a pessoa gosta ou não, enquanto tá ali no meio do tratamento, não sei o que tu diria. Óbvio isso. Porque tem eu falo assim, os casais que engravidam espontaneamente, que nunca vieram numa clínica, todo esse processo de ovular, fertilizar o óvulo, gerar o embrião, chegar no útero, nem sabe o que está acontecendo. A vida está normal. As que anotam as menstruações, não é 100% das mulheres, as que anotam, às vezes vão se dar conta, acho que não menstruei, acho que atrasou. Mesmo, sabe? Não, elas não estão tentando, assim, parou a anticoncepção e vão tocar a vida para frente. E aí ela vai se dar conta de que engravidou, quando atrasou a menstruação, às vezes 5, 6 dias que passou, faz o HCG que está lá em cima. Então, nesse período todo, essas mulheres, elas vivem normalmente. E as gravidezes, elas ocorrem e vão para frente normalmente, sem nenhum problema. O que não dá, e eu acho que esse é um defeito do mundo hoje, é essa necessidade de ter as rédeas de tudo. De achar que a gente, nós, o bicho homem, temos as rédeas de tudo. E a gente viu ali em 2019 que a gente não tem as rédeas de nada, porque um vírus acabou com toda a nossa hegemonia, nos deixou presos em casa, matou gente, enfim, sem
viés políticos do que foi feito, mas assim, um vírus que entrou para mostrar, não, a gente faz parte de um contexto muito maior que é o universo. E a gente não tem como controlar. Quem quiser controlar vai se frustrar sempre. Vai se frustrar na vida profissional, na vida amorosa, na vida reprodutiva. Porque isso a gente tem que aceitar que a natureza vai se fazer presente. Ah, mas eu vou fazer a fertilização, vou engravidar. Eu falo, a gente tem tudo para dar certo. A gente tem que torcer que vai dar certo. Mas nós não temos o domínio de que isso vai dar certo. Ah, tem um embrião ótimo, testado geneticamente, maravilhoso. Vou engravidar. Não. É 55% a taxa de implantação. Não é 100%. Por que não é 100%? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estava pensando no que tu disseste, que as mulheres acabam tomando muito para si, né? Mas se a gente for olhar historicamente, né? Eu gosto sempre de lembrar eu sempre uso essa referência lá na Bíblia, por exemplo. Não tem nenhum homem infértil, são mulheres inférteis. Né? Há muito tempo atrás, os homens iam, né, trabalhar, buscar os recursos para prover a família, as mulheres cuidavam da família. Né? Na maioria dos encontros, aí, encontros de família, não é nos grupinhos dos homens que vão perguntar, e aí, quando é que vocês vão ter bebê? É para as mulheres que vão perguntar. Então, eu acho que isso já está mudando, mas ainda é muito, né, assim, do feminino, do universo feminino. Acho que hoje em dia até a parentalidade tem mudado com uma participação assim um pouco maior dos homens, porque até pouco tempo atrás era com as mulheres, criar filho era coisa de mulher, né? Ter filho era coisa de mulher. Então acho que quando a gravidez não acontece, né, no corpo delas, assim, talvez fique difícil dividir a responsabilidade ali, né, de não se sentir responsável, né, porque também é dentro do corpo delas. Eu gosto sempre de frisar isso para os casais, que independente de qual é a causa da infertilidade, mas que infelizmente assim, a vivência é maior a partir do corpo das mulheres, né, para vivenciar um tratamento, seja o azoospermico, baixa quantidade lá de espermatozoides, sei lá, todas as causas masculinas, mas é a mulher que vai passar pelo ciclo, pela parte mais pesada do ciclo, no útero da mulher, né, que o embrião vai ser implantado, que é ela que vai sentir sintomas, que vai usar remédio. Então acho que são vivências muito diferentes também, né, do homem e da mulher. Tanto que às vezes os maridos dizem, queria eu poder usar em mim esses remédios para poder poupá-la, ou não, para a gente poder dividir assim um pouco as coisas. Estou eu ali, eu preparo a medicação, estou ali junto, tenho medo de aplicar, mas faço tudo isso para tentar dividir um pouco do peso das coisas. Sim. Às vezes tem não, acho que você não faz isso, mas tem, às vezes, médicos, escuto até histórias de outras clínicas que os médicos dizem, não, o marido nem precisa estar aqui, ou os maridos nem participam lá da transferência de embrião, por exemplo. Isso é tratamento do casal, né? Por mais que seja o útero da mulher, ela obrigatoriamente tem que estar aqui, porque o útero é dela, né? Mas poder, assim, compartilhar esse peso, eu acho que, assim, fica tudo um pouco mais fácil também, ou menos difícil, sabe? E fica naquilo que a gente fala, que a infertilidade é conjugal. Exato. A pessoa não é infértil sozinha, ponto. Eu sou azoospermico. O cara não casa nunca mais, não vai ser infértil. Eu sou azoospermico, agora eu vou fazer uma família, tá bom. Aí aparece a dificuldade, mas ela é sempre conjugal. E nesse último século, pelo menos nesse século XXI, as coisas, já no final do século XX, há 40 anos atrás, quando eu me formei, a gente falava que 70% das infertilidades eram causa feminina. E hoje se viu, porque se aprofundou, porque na época eu acho que era a mesma coisa, que na realidade é um terço. Um terço de causa feminina, um terço de causa masculina, um terço e por fertilidade, a subfertilidade de cada lado. Então é isso, é conjugal, é dividir. Não adianta um indivíduo ter um sêmen maravilhoso com a parceira que tem obstrução tubária, mas não vai engravidar. Não adianta. Ela pode ser jovem, ela pode ter tudo certo, mas enfim, obstruir as tubas. Então, neste parecer que eu acho que o processo é importante que seja do casal. O indivíduo não quer vir nos controles e tal, até tudo bem, isso é uma coisa que é do casal decidir. Agora, eu sempre falo, é imprescindível que ele esteja no dia da coleta dos ovos, né, o dia da coleta do sêmen que ele vai precisar, quando vai fazer uma transferência, que é um momento embrionário, por exemplo, um momento tão íntimo, tão próximo, que o casal tem que estar ali, né?
E simbolicamente é um dia tão bonito, né, Jean? Um dia assim que a equipe devolve o embrião pro casal e aí tá com eles, né? Não tá mais com a equipe, não tá mais com a gente, é com eles, é com o universo, com a natureza, né? Eu acho simbolicamente muito lindo esse dia. Eu acho que estejam todos lá. A equipe lá acho que faz um trabalho também muito bonito para tornar aquele momento especial para as pessoas. Eu acho que esse é um diferencial aqui da clínica, que as pacientes sempre falam com muito carinho, com muita alegria também. A gente brinca que as nossas embriologistas são as babás que estão cuidando dos embriõezinhos até ir para o útero materno, mas é um momento da transferência que eu acho que é muito, muito único, assim, que realmente é um marco de, a largada para ver se vai dar certo ou não, né? E às vezes as pessoas acham que fazer embriões é a coisa mais fácil, é mais simples, mas não é. A gente às vezes tem que, a Gabriela nos ajuda muito nisso, às vezes tem que conversar com o casal, porque, não tivemos nenhum embrião, chegou nenhum embrião, nada, não se produziu nada. Então, estudos são trajetórias que a gente tem nos processos de reprodução e que não é essa coisa linear e que fica tudo fácil, né? A gente entende que a expectativa quando chega aqui é que, tá tudo certo, vai dar tudo certo, vai engravidar. Eu acho muito bom que seja assim. Eu acho que pensamento positivo é uma coisa mágica, é bom, faz as coisas acontecerem, desde que eu saiba o percentual que isso é real. Sim, exato. Não fica uma frustração muito, muito, muito grande. E assim, abrindo assim rapidamente um outro assunto que eu fiquei aqui pensando, estamos aqui falando de casal, tem uma quantidade hoje em dia tão grande de mulheres, talvez sem parceiros, vindo aqui guardar o óvulo, e outras que eu chamo sempre de muito corajosas, que são aquelas que vêm fazer reprodução independente. Até tem um dado muito interessante, quero te contar, Jean, tem um grupo aqui na clínica de maternidade independente. Uma paciente uma vez me disse, Gabi, onde estão as outras mulheres que não estão assim esperando o modelo de família tradicional para poder começar aí, né, o processo de maternidade. E hoje estamos em 13 mulheres. O grupo tem 13 mulheres. Legal, né? Que legal. São 13, que fazem parte do grupo, né? Fora as que acabaram não aderindo, assim, mas também acaba sendo uma rede de apoio, assim, muito interessante. Porque aí não tem parceiro para dividir responsabilidade, peso, né? Então... E depois, uma coisa humana que é muito visível é que a maturidade masculina ela é muito mais tardia. Muito. Não é mais, é muito mais. Então, o que acontece? Às vezes, essas mulheres, para ter um parceiro que tenha a maturidade suficiente para ser um bom parceiro, para ter filho, enfim, para formar, ele vai hoje com essa adolescência que está durando mais, né? Antigamente, com 20 anos, ninguém mais era adolescente, hoje com 30, 32, 33 ainda é, né? No sentido desse processo de virar um adulto maduro. Então, às vezes, ela vai ter esse parceiro pronto quando ele está com 40 anos. E aí, a parte reprodutiva dela foi por água abaixo, né? Posso engravidar aos 40? Sim, pode, a gente sabe, espontaneamente pode, mas a taxa é lá embaixo. Então, essas mulheres, às vezes, elas desfazem essas relações e partem para isso, ou partem para uma produção independente, que eu acho que é um modelo que há 50 anos atrás era pensável. Nem tinha recurso da ciência não tinha nem banco de sêmen. E hoje é uma coisa muito viável. A gente tem aí pacientes que são felizes com sua produção independente. E eu até às vezes brinco assim, mas não vai uma parceira? Elas falam, não, melhor sozinho, se tiver que cuidar, vou cuidar de um só, não vou ter dois, ainda vou ter dois para cuidar. E é isso, a maturidade feminina é mais precoce, mas a capacidade reprodutiva é mais restrita. Então é uma conta que hoje na humanidade está difícil de fechar. E aí é que a gente lança a mão para essas mulheres poderem ter, às vezes, não só a sua produção independente, poder ter um parceiro no congelamento de óvulos. Porque o congelamento de óvulos, que não dá garantia de gravidez, mas dá um backup bom, às vezes ela vai conseguir uma parceria boa lá com 43, 44, tem os seus óvulos congelados há 10, 12 anos e pode usar. Pode não ser uma garantia, mas pelo menos ela tem uma chance, né? Não precisa sair correndo aí na vida, né, para tentar realizar, não vai ficar com a sensação de que perdeu, né? Que o tempo dela passou e perdeu. Eu acho que o modelo de família
dito tradicional, acho que ele está cada vez mais obsoleto, né? Tem maternidade independente, tem homo, tem os casais hétero. Quantas vezes a gente encontra aqui, né, pessoas que tinham outras relações e construíram um novo relacionamento. Então, né, acho que a gente tem que estar aberto, preparado, poder pensar, acolher e ajudar, assim, todas essas pessoas, né, cada uma, assim, com as suas particularidades, peculiaridades, escolhas da vida, né? Sim. E tentar moldar, né, porque eu falo sempre que tratamentos de infertilidade são processos que é como ir num alfaiate, numa costureira, eles são sob medida. Eles são sob medida para cada casal, às vezes sob medida para o mesmo casal em momentos diferentes. Então não é uma coisa que a gente vai dizer, todo mundo vai ter mesma terapia, a mesma forma de tratar. Não. É muito individual. Tá? Casais que às vezes a gente vê que começam um processo, aí separam. Tá? Daí essa mulher fica receosa, então ela tinha inicialmente um processo de uma fertilização, parte para fazer congelamento de ovos, quer dizer, tudo muito, muito dinâmico e muito individualizado, né? Porque a gente não pode querer achar que a mesma maneira de tratar vai dar certo para pessoas e casais diferentes. Como a gente falou lá no começo, tem assim, as peculiaridades da história de cada pessoa e o jeito que cada pessoa lida aí com as notícias, né? Sim. Muito legal isso que tu dizes, eu acho que isso agrada muitas pacientes, né, de pensar que elas não são mais uma lista ali, né, de pacientes com ciclos em andamento, né, tá todo mundo olhando para elas de um jeito, assim, personalizado, né, atento ali às necessidades daquela pessoa, pensando naquela pessoa, acho que isso agrada, acho que isso acolhe muito. E aí, se não fizer assim, o resultado técnico de usar um remédio, gerar óvulos, gerar embriões e tal, ele é muito parecido. Os protocolos até são diferentes de mulher para mulher e tal. Agora, o resultado maior, inclusive na relação e no abraçar do HCG negativo, é muito diferente, né? Se a gente for botar numa pizza ou num bolo, a fatia maior é dos que não engravidam, né? Num ciclo, assim, a fatia é menor. Então, esses que numa tentativa, num ciclo não engravidam, são esses que a gente tem que cuidar mais para ajudar esse casal a decidir o que vai fazer. E, às vezes, a decisão mais correta, que vai ser mais adequada, é até parar, até, chega. Eu acho que a gente tem que ajudar, que eu falei do capítulo, a fazer o casal entender que o capítulo terminou, né? Que eles podem fazer outras coisas, que eles não devem se sentir piores ou menores porque não gestaram e porque eles não são únicos, né? Quando a gente fala disso, e eu lanço sempre, vão numa reunião familiar ou social e tal, e pergunto se alguém já engravidou e abortou e perdeu e não conseguiu, aí eles voltam, né? Tem um monte de gente que passou por isso. Não, porque é normal que as pessoas socialmente não vão falar o que deu errado. A gente sempre gosta de falar o que deu certo na vida, né? Ninguém vai dizer, fui fazer tal coisa e deu tudo errado. É raro, geralmente a gente fala as coisas. Então, isso faz com que eles não se sintam tão sozinhos, né? Não conseguir. Eu acho que é um processo que todo mundo tem que saber que existe, né? De dar certo, de não dar certo, de dar certo e depois parar, né? Engravidou e perdeu. Isso tudo são situações que a gente tem no nosso dia a dia. E, bom, ninguém é perfeito aqui, em lugar nenhum do mundo as pessoas são perfeitas. O que a gente tenta só trazer é que, independente de ter dado certo ou não, que as pessoas tenham uma experiência o menos traumática possível aqui dentro da clínica. Essa sempre foi a nossa ideia, por isso que a gente tem a Gabriela conosco aí desde quando a fecundária era ainda um embriãozinho. Ela já entrou e já ficou nos auxiliando, nos ensinando, nos mostrando caminhos. Ela aprendeu, a gente vê assim, uma diferença muito diferente nesses 15 anos. Até porque quando eu cheguei, né, Jean, participando dos congressos de reprodução assistida, nem temas, né, direcionados à psicologia não tinha assim,
gatos pingados, como se diz, né? Uma psicóloga ou outra por aí. Hoje são muitas psicólogas, hoje em dia tem salas específicas com conteúdo, né, para psicólogos. Então, é isso. No começo eu fui vendo o que fazia sentido ou não aqui, começando a trocar figurinha com profissionais de outros lugares para ver, né, a melhor maneira possível, assim, de acolher, de ajudar, de intervir aqui junto aos casais em tratamento, né, do que faz sentido ou não levar para a equipe, né, como algo construtivo que pode contribuir ali para o tratamento das pessoas, enfim, e quando os casais vão se deparando, né, seja com negativo, seja com notícias desafiadoras, e acho que uma coisa que eu acabei não comentando aqui, né, Jean, assim, muitas vezes né, não tem mais óvulo. Vamos pensar, faz sentido a gente lançar mão de um plano B, de um óvulo doado, de um sêmen doado, de adotar um embrião, adotar uma criança, é imprescindível, é um desejo que eu não quero abrir mão e engravidar, eu quero ser mãe a partir de um outro formato, eu posso ser feliz fazendo investimento em algum outro tipo de plano. Então acho que esse tipo de conversa também faz parte, também é muito presente aqui, é muito importante isso. Muito importante. Não é só para fortalecer aqui, para buscar beta positivo, acho que não é isso, não é só isso que você faz aqui, né? A gente até gosta muito e foca, mas tem que se fixar, enfim, tem que se agarrar no que a gente tem de real, né? Que é a história de cada casal, enfim, de cada um e tentar fazer o nosso melhor para que cada casal possa ter o desfecho melhor mesmo no negativo. Sua melhor história, a melhor história possível aqui com a gente. Exatamente, né? Exatamente. Eu sempre brinco que ninguém nem queria conhecer a gente, né? Mas já conheceram, então que seja a melhor experiência possível. Já que chegou até aqui. Exato. Eu gosto de falar para os casais que não se preocupem com vocês aí, 15% da população mundial tem dificuldade para engravidar. Nem todos vão precisar de reprodução, um percentual menor, mas 15%. Então, se fizer um cálculo de 15% da população mundial que está na fase reprodutiva, dá muita gente. Dá quase um país que nem o Brasil. Se a gente for pensar, a cada 10 pessoas, 2 aí do nosso círculo tem dificuldade para engravidar, muita gente. Isso aí. Muito bom falar sobre Estamos aí, das né, entrelinhas então, contigo. Obrigada pelo convite. Agradecer todos que estiveram conosco, né? Os que depois foram também ouvir as colocações no YouTube, vai ser sempre bom. E, em princípio, a gente deverá ter... Acho que nós vamos ter uma próxima live que vai ser anunciada aí pelas nossas mídias sociais, principalmente no Instagram. E contem conosco, né? Para sempre que pudermos trazer alguma coisa nova, aqui estaremos. Tá bom? Uma boa tarde para todos, uma boa semana e até mais. Até mais. Tchau. Será que teve algum problema que não tem nada ali?